Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No ar abafado de uma garagem subterrânea em Los Angeles, a atmosfera já era eletrizante. Luzes de neon piscantes lançavam um brilho frio nas paredes cobertas de grafite, onde o eco de passos ressoava como um aviso. Marcus The Titan Johnson, o campeão indiscutível do UFC, acabará de terminar seu treino e descia as escadas com a mochila da academia a tiracolo. Seus músculos salientes e olhar concentrado denunciavam anos de disciplina e batalhas no topo. Mas naquela noite, algo inesperado estava prestes a acontecer. Um policial, Tony Reynolds, conhecido por seu preconceito e arrogância, bloqueou a saída de Marcus. Seu rosto estava contorcido de ódio e desafio, seus olhos brilhando com uma raiva irracional. "Ei, você!" gritou Reynolds. "Acha que pode andar por aqui como se fosse o dono do lugar?" Marcus, calmo e sereno, parou e respondeu: "Senhor policial, não fiz nada de errado." Mas os preconceitos cegos de Reynolds falaram mais alto. Num ato impulsivo, ele tentou atacar Marcus, golpeando-o com a violência de um homem convicto de sua superioridade, e foi aí que tudo mudou. Em menos de 60 segundos, a situação se transformou em uma cena surreal. Marcus esquivou-se com precisão sobre-humana, bloqueou e neutralizou o policial com uma maestria que parecia desafiar a realidade. As testemunhas paralisadas piscavam, tentando compreender o que acabavam de presenciar. Um campeão do UFC neutralizando um policial racista com tamanha facilidade que ninguém ousava acreditar. O que deveria ter sido um ato de violência transformou-se instantaneamente num espetáculo de incredulidade e respeito silencioso. E Marcus, respirando calmamente, sabia que aquele momento mudaria a percepção de todos os presentes, e revelaria o quão enganosas as aparências podiam ser. Marcus Johnson nunca procurara confusão, mas às vezes o mundo parecia determinado a lhe impor problemas. Depois de subjugar Reynolds, o policial racista, ele se levantou lentamente, com o olhar fixo no homem caído no chão. As testemunhas permaneceram paralisadas, incapazes de desviar o olhar. O silêncio pesado da garagem subterrânea era quase sufocante. "Você vai sair impune?" Reynolds rosnou, ainda em choque, com o orgulho mais ferido do que o corpo. Marcus suspirou calmamente, como se estivesse falando com uma criança irritada. "Escuta, Tony, eu não sou o problema. O problema são os seus preconceitos." Reynolds tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Os outros policiais vieram correndo após ouvirem os gritos. Todos esperavam ver Marcus sendo atacado, mas o que viram os paralisou. Marcus, sem fazer um único movimento agressivo, tinha a situação sob controle, e Reynolds era claramente quem estava sendo atacado. Uma jovem, ao presenciar a cena, sussurrou para a amiga: Será que eu vi isso mesmo?" "Sim. E ninguém vai acreditar se contarmos", respondeu ele, surpreso. Marcus simplesmente pegou sua mochila e foi em direção ao carro. Antes de sair, lançou um último olhar para Reynolds. "Está na hora de você aprender a respeitar os outros, Tony." Quando Marcus saiu do estacionamento, a tensão deu lugar a uma pergunta silenciosa na mente de todos. Como um homem conseguiu neutralizar um policial treinado em menos de 1 minuto sem usar violência excessiva? Esse simples incidente desencadearia uma série de eventos que colocariam Marcus em evidência, não apenas por sua carreira atlética, mas também como um símbolo inesperado contra o racismo e a injustiça. Na manhã seguinte, Marcus Johnson lia as notificações no celular enquanto tomava café. Para sua surpresa, o incidente na garagem subterrânea havia viralizado nas redes sociais. Vídeos amadores gravados por testemunhas mostravam Marcus subjugando o policial racista com total controle. As visualizações dispararam e os comentários variaram da admiração à incredulidade. Entretanto, Tony Reynolds foi intimado a comparecer à delegacia. Seus colegas não esconderam o espanto. Alguns sussurravam que ele havia sido humilhado publicamente, outros se perguntavam como ele justificaria seu comportamento. Mas Reynolds, orgulhoso e ressentido, recusou-se a admitir a derrota. "Como isso é possível?" ele resmungou para seus superiores. "Esse homem, ele nem sequer..." Tony, interrompeu o capitão. "Não importa como você veja as coisas. Os vídeos falam por si. Você agiu de forma racista e violenta." Por sua vez, Marcus sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que o incidente se tornaria viral e atrairia a atenção da mídia, mas queria que a história fosse precisa. Não se tratava de humilhar ninguém, mas de mostrar que nenhuma forma de racismo deveria ser tolerada. Mais tarde naquele dia, Marcus recebeu uma ligação inesperada.
uma jornalista, Sarah Mitchell, queria encontrá-lo para discutir o incidente. Ela não estava lá para sensacionalismo, mas para entender o homem por trás do campeão do UFC, aquele capaz de manter a calma e o controle em uma situação explosiva. Durante a entrevista, Marcos afirmou sinceramente: "Eu não queria magoar ninguém. Eu só queria que a justiça fosse feita, mesmo que fosse através de uma simples demonstração de contenção. O que fazemos no nosso dia a dia importa mais do que atos impulsivos motivados pelo ódio." Enquanto Marcos falava para a câmera, Reynolds assistia às imagens de seu escritório. Seu semblante se fechou. O incidente não apenas manchou sua reputação, como ele começava a perceber que sua própria arrogância e racismo o haviam aprisionado. O que havia começado como um breve ato de impulsividade agora desencadearia consequências muito maiores, afetando a carreira, a reputação e a vida pessoal de cada um dos dois homens. Nos dias que se seguiram ao incidente, Marcos Johnson tornou-se subitamente uma figura pública. Os meios de comunicação desportivos e as redes sociais fervilhavam com comentários sobre ele, o campeão que subjugou um agente racista em menos de um minuto. Convites para programas de televisão, entrevistas e até propostas de patrocínio começaram a surgir em grande número, mas com essa notoriedade veio a pressão. Humilhado publicamente, Reynolds recusou-se a aceitar a derrota. Começou a arquitetar um plano para desacreditar Marcos. Contatou alguns colegas e até mesmo alguns influenciadores das redes sociais para espalhar boatos. Marcos era violento, provocativo, um problema que precisava ser controlado. Ciente da crescente tensão, Marcos decidiu manter-se fiel aos seus princípios. Recusou-se a responder ao ódio com ódio. No ginásio, continuou seu treinamento intensivo, ciente de que disciplina e autocontrole eram suas melhores armas, tanto no ringue quanto ao enfrentar adversidades na vida real. Certa noite, ao sair de um treino noturno, ele encontrou Reynolds novamente, desta vez em um parque público. As testemunhas paralisaram, lembrando-se do incidente no estacionamento. Reynolds se aproximou com um sorriso amargo no rosto. "Você acha que esse vídeo vai te proteger para sempre?" Ele disparou com a voz trêmula de raiva contida. Marcos, calmo como sempre, respondeu: "Não, Tony. Mas ela mostra às pessoas que é possível manter o controle mesmo diante do ódio." O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som distante do trânsito. Marcos foi embora, deixando Reynolds sozinho, consumido pela frustração. Mas no fundo, Marcos sabia que aquilo não era o fim. As ações de Reynolds desencadeariam uma série de confrontos, e o público logo descobriria que aquela história era mais do que uma simples altercação em um estacionamento. O mundo assistiu maravilhado e admirado, enquanto Marcos se tornava mais do que um campeão do UFC, ele se tornou um símbolo de controle, coragem e justiça diante da intolerância. Apesar de todos os avisos e alertas de seus colegas, Tony Reynolds não conseguia esquecer a humilhação que sofrerá. Seu orgulho ferido o levou a agir de forma imprudente. Ele começou a seguir Marcos discretamente, reunindo informações sobre seu cotidiano, na esperança de encontrar uma fraqueza ou criar uma situação em que pudesse retomar o controle. Marcos, por sua vez, sentia essa tensão. Detalhes sutis ao seu redor indicavam que alguém observava cada movimento seu. Um veículo suspeito, olhares indiscretos na academia, telefonemas anônimos. Mas Marcos não se intimidou. Continuou sua rotina diária com a disciplina que o tornará campeão, sabendo que a cautela era sua melhor aliada. Certa tarde, ao voltar para a casa do treino, Marcos encontrou um envelope enfiado por baixo da porta. Dentro, ameaças diretas de Reynolds, afirmando que era apenas uma questão de tempo até que a verdadeira humilhação chegasse. Em vez de entrar em pânico, Marcos respirou fundo e confiou em sua lógica e estratégia. Ele contatou seu advogado e alguns amigos influentes no mundo dos esportes para relatar a ameaça, documentando meticulosamente cada interação. Ele sabia que Reynolds era perigoso, mas que poderia ser neutralizado sem o uso excessivo de força, como já havia feito antes. Essa escalada também atraiu a atenção da mídia. Sarah Mitchell, a jornalista que o havia entrevistado, decidiu se encontrar com ele novamente. Ela queria entender como Marcos estava lidando com a crescente pressão e as ameaças diretas. Marcos explicou a ela: "Não é a força física que conta agora. É o autocontrole, a estratégia e a transparência. Todos podem enfrentar o ódio, mas o que fazemos com esse ódio define quem somos." Com a tensão aumentando, Reynolds planejou seu confronto final, convencido de que desta vez levaria a melhor. Mas ele desconhecia uma verdade simples: Marcos não era apenas um atleta. Ele era inteligente, calculista e estava pronto para enfrentar a adversidade com serenidade.
O público, ainda cativado pelo incidente inicial, logo presenciaria um confronto muito mais complexo do que o primeiro minuto no estacionamento havia sugerido. E para Marcus, cada decisão seria crucial. A noite caía sobre Los Angeles, e Marcus Johnson sabia que o momento decisivo se aproximava. Reynolds, cego pelo ressentimento, optara por provocar um confronto público em um armazém abandonado, na esperança de humilhar Marcus diante de testemunhas e câmeras. Marcus chegou ao local acompanhado por alguns amigos próximos e seu advogado, mas não portava nenhuma arma, apenas sua determinação e compostura. Reynolds já o aguardava, certo da vitória. Seu rosto demonstrava tanto raiva quanto medo. Dessa vez você não vai escapar, Marcus, gritou Reynolds. Marcus respirou fundo. Ele sabia que a violência não resolveria nada, mas precisava se defender. Quando Reynolds avançou para cima dele, Marcus usou sua técnica de UFC com precisão cirúrgica, bloqueou, esquivou e imobilizou Reynolds no chão, mantendo-o sob controle sem feri-lo gravemente. Testemunhas incrédulas filmaram a cena. Reynolds, humilhado mais uma vez, finalmente entendeu que seu ódio e racismo eram seus verdadeiros inimigos. Ele percebeu que não tinha a menor chance contra um homem que combinava força física, inteligência e autocontrole. Marcus levantou-se calmamente e disse com voz firme, porém serena: "O que você fez não foi apenas ilegal, Tony. Foi imoral. Espero que agora você entenda que o ódio não leva a lugar nenhum." Pouco depois, a polícia chegou para prender Reynolds, mas desta vez sob um olhar diferente. O de alguém que havia ultrapassado os limites e cujas ações haviam sido documentadas e filmadas. Nos dias que se seguiram, a história de Marcus se espalhou por todo o país. Ele se tornou um símbolo de coragem, justiça e autocontrole. Patrocinadores o procuraram, a mídia o respeitou, mas o mais importante, ele mostrou que mesmo diante do ódio e da injustiça, era possível manter o controle e transformar uma situação perigosa em uma lição de vida. Para Reynolds, a lição foi amarga. A violência e o preconceito custaram muito mais do que um minuto de orgulho. Marcus, por sua vez, retomou sua vida com a serenidade de quem sabe que a verdadeira força não se mede apenas pelos músculos, mas pela capacidade de agir com justiça e coragem, mesmo quando ninguém está olhando.